E aí, galera sensacional! Sejam bem-vindos à nossa aula de número 2 do curso aqui dessa imersão em língua portuguesa que estamos fazendo para darmos início a esse processo super interessante. Galera, eu queria muito perguntar para vocês qual é a maior palavra da língua portuguesa. Eu não sei se você se lembra disso, mas quando nós éramos crianças nós brincávamos muito. Você sabe falar inconstitucionalissimamente? E aí as pessoas gaguejavam tal. Um tigre, dois tigres, três tigres. Lembra dessas brincadeiras aqui de trava-línguas? Pois é. Então, tanto que travou a minha agora, né? E trava mesmo a língua pela repetição das letras, dos fonemas, ou seja, do desenho e do som. Mas aí, hoje, um pouco mais maduros, eu pergunto para vocês, qual é a maior palavra da língua portuguesa? Eu vou colocar ela aqui no quadro para que você possa se lembrar dela. Ela é, olha, pneumoultramicroscopio-silicovulcaniconiótico. Essa é a maior palavra da língua portuguesa. Difícil de memorizar, não é? Sim, mas eu não quero que você, e se quiser memorizar, tudo bem, foque nessa memorização, porque dificilmente isso cairia em qualquer que seja a prova. Mas eu quero que você entenda que uma palavra ela é formada por dois aspectos. Em primeiro lugar, ela é formada por sons. Ela é formada por sons, em primeiro lugar. Vou botar aqui. Ela é formada por sons. Esses sons na língua portuguesa, eles têm um termo. Eles são chamados de fonemas. E é claro que, em primeiro lugar, os seres humanos começaram a falar. Depois de falar, é que eles começaram a escrever. Além dos fonemas, existe também o que se chama de letras. Então, olha, existem os desenhos. Existem os desenhos que nós colocamos. E esses desenhos são chamados de letras. Em outras palavras, significa dizer que nós temos aí, olha, os grafemas. Então, olha para mim, preste atenção. A gente já sabe a diferença entre som e letra, entre os fonemas e os grafemas. Perfeito? Entre os fonemas e os grafemas. Vamos contar comigo aqui, passo a passo, quantos grafemas eu tenho. Quantas letras eu tenho na palavra pneumoultramicroscopio-silicovulcaniconiótico. Vamos lá comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. E se eu quiser colocar inclusive essa palavra no plural, ela ficará com 47 letras, 47 grafemas. Você já sabe qual é a maior palavra da língua portuguesa e sabe que ela é formada por 46 letras, 46 grafemas. Agora, nós vamos observar que o grafema é a parte escrita e o fonema é o som. O fato é que nem sempre a quantidade de fonemas é proporcional à quantidade de grafemas. Pode ser desproporcional. E aqui vai ocorrer essa desproporcionalidade. Como, por exemplo, esse SS aqui. Esses dois S's serão contados como um único som, como um único fonema, embora haja dois grafemas. Então,
nesta palavra daqui, olha, nós teremos aí 46 grafemas e 45 sons, 45 fonemas. Perfeito até aí, gente? Entendido? E aí nós vamos estudar detalhadamente cada uma dessas partes. Primeiro, nós vamos se concentrar um pouquinho aqui, a gente vai se concentrar um pouquinho aqui no que se chama de letra e grafema. Então vamos adiante aqui para a gente perceber alguns aspectos importantes. Vamos lá, para a gente perceber alguns aspectos importantes aqui. Em primeiro lugar, uma palavra é formada por o quê? Por letras. Segundo lugar, uma palavra é formada por fonemas. Terceiro lugar, uma palavra é formada por sílabas. Então vamos contar aqui quantas sílabas eu tenho. Eu tenho, olha, aqui, ó, pneu, aqui, ó, eu tenho a seguinte construção: pneu, microscópico. E quantas sílabas eu terei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Algo muito importante a ser dito para vocês. E a gente começa a introduzir aqui algumas regras de separação silábica. Duas letras nunca ficarão juntas numa mesma sílaba. Eu vou repetir. Duas letras nunca ficarão juntas em uma mesma sílaba. Por isso que o S e S ficaram separados, ok? Nunca existirá uma sílaba formada também só por consoantes. Nunca existirá uma sílaba formada apenas por consoantes. E qual foi a lição que nós aprendemos? Uma palavra é formada por letras, é formada por sons e é formada por sílabas. Sensacional, galera? Vamos lá, vamos adiante comigo aqui, presta bem atenção ao que eu vou explicar agora para vocês. Sobre as letras, é importante você se lembrar de que na língua portuguesa, hoje, existem 26 letras no total. Até 2009 eram 23, mas hoje houve uma reforma ortográfica em 2009 e transformou essas 23 letras em 26 letras. E o que você precisa saber muito claramente sobre isso? Que existem formas de se colocar uma determinada letra em uma frase ou em uma palavra que pode fazer com que ela fique correta ou incorreta. A ortografia consiste em nós termos a grafia correta das palavras. Então a ortografia é a grafia correta das palavras. E aí, qual é a regra fundamental que eu tenho aqui? As palavras derivadas conservam a escrita das palavras primitivas, ou seja, aquela palavra básica que nós temos, certo? Então vamos lá. Eu tenho uma palavra básica aqui, que é a palavra mérito. Qualquer palavra que derive de mérito terá a seguinte construção: M-E-R-I-T. Por isso que a palavra meritíssimo, aqui, olha, vai se escrever, meritíssimo. Eu já vi muita gente escrever meretíssimo.
meritíssimo. Só que meritíssimo está incorreto, é meritíssimo. Percebe esse erro daí? Outro, eu não sei se você já observou aquelas casas juntas. E existem conjuntos em que as casas são juntas. E aí eu já ouvi algumas pessoas falarem casas germinadas ou variações disso aí. Só que casas juntas são casas gêmeas. Então, são casas geminadas. Essa é a forma correta. E não germinadas ou algo do gênero. Certo? Vamos lá, adiante. Outro aspecto importante. Veja, as palavras derivadas conservam a escrita das palavras primitivas. Mas há exceção para isso, indiscutivelmente há. Quando o H vier aqui, olha, no meio da palavra, ele vai acabar perdendo. Veja, a palavra Bahia, ela se escreve com H. Mas os derivados de Bahia, aí ó, você tem ó, baiano, baiana, isso vai fazer com que a palavra perca o H no meio. Perfeito? Então, sobre letras, lembre-se, a palavra derivada conserva a escrita da palavra primitiva. Lembre-se ainda de que com o H, esse H vai sair das palavras derivadas quando está no meio. Ótimo. Vamos para alguns detalhes mais específicos aqui. Por um exemplo, se eu tiver a palavra casa, casa se escreve com S. E uma casa pequena, portanto, é uma o quê? Uma casinha. Com S também, porque as palavras derivadas conservam a escrita das palavras primitivas. Eu tenho, por um exemplo, aqui a palavra quis. E aí, ó, quis se escreve com S ou quis se escreve com Z? Quis vem do verbo querer. E você aprenderá aqui no curso vários macetes, porque eu crio esses macetes até para eu memorizar. Um macete que eu criei sobre isso daqui é o seguinte. Eu tenho os verbos aí por, está aqui, ó. E outro verbo é querer, por e querer. Na língua portuguesa se escreve da seguinte maneira, ó. Nós temos a construção aqui feita assim. P, Q, R, S. Lembra desse macete? Eu estou seguindo o alfabeto da língua portuguesa. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Lá na frente, ó. P, Q, R e S. O que é que significa dizer isso? Todos os derivados dos verbos por e querer vão ser grafados sempre com a letra S. Então, ó, eu pus. Eu pus com Z está gramaticalmente errado. Eu quis. Quis com Z até existe, mas não é quis, é quiz, de perguntar, aquele jogo, certo? Então eu tenho, olha, qualquer derivado dos verbos por e querer vão ser grafados com S. Portanto, quis assim. E você vai internalizando essas regras. Lembre-se do macete que eu lhe expliquei aqui, que é fundamental. Todas as vezes quando você estiver estudando a língua portuguesa, aplique no seu dia a dia essa construção, certo? Então vamos lá, ó. Preste atenção aqui agora o que eu vou explicar para vocês. Este segundo momento foi muito importante para nós entendermos como se comporta a língua portuguesa. Nós vimos aí qual era a maior palavra da língua portuguesa, que ela é formada por 46 grafemas.
46 letras, que a quantidade de fonema e de letra, ou seja, fonema ou som, é desproporcional à quantidade de grafemas. Isso acontece com várias palavras. Vimos que uma palavra ela é formada por letras, por sons e por sílabas. E agora eu queria muito que você internalizasse a seguinte ideia. Uma sílaba corresponde a uma vogal. E eu queria que a gente começasse o curso falando sobre as vogais na língua portuguesa. Quais são as vogais da língua portuguesa? O A, o E, o I, o O e o U. São 5 vogais. A, E, I, O e U. Cada uma dessas vogais, ela tem a capacidade em si de formar uma sílaba. Porque eu disse para você, não existe a possibilidade de nós termos uma sílaba formada por consoantes apenas, ok? Pelo menos não na língua portuguesa. E fica essa primeira lição, lembrando da regra fundamental da ortografia. Qual é a regra geral da ortografia? As palavras derivadas conservam a escrita das palavras primitivas, ok? Um forte abraço, galera, e até o próximo encontro aqui no Português Sensacional.